Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, historiador, hebraísta e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente tem um convite para vocês. Nesse domingo, próximo, dia 1º de maio, a gente vai fazer juntos uma visita ao Museu Judaico de São Paulo. Juntos, eu digo eu e os ouvintes, porque o Theo, infelizmente, não vai conseguir estar presente dessa vez. Eu tenho um bat mitzvah no Kotel. Mentira, ele tem que fazer supermercado. E, infelizmente dessa vez, como a gente acabou decidindo meio de última hora, esse passeio, infelizmente, não deu pro Theo se programar e tá aqui, mas esse é o primeiro, espero que de muitos passeios que nós vamos fazer juntos no Museu Judaico de São Paulo. E a razão da gente escolher esse dia 1º de maio é porque até dia 8 de maio tá acontecendo no Museu Judaico o banquete musical de Pessach, com músicas que são cantadas tradicionalmente no Seder. Então a gente pensou que ia ser uma coisa muito legal de fazermos juntos, da gente ouvir juntos essas músicas sobre as quais a gente conversou no episódio de Pessach e tudo mais. Os detalhes da visita a gente vai deixar na descrição do episódio, mas se você quiser se inscrever, a gente vai deixar o link também. A visita, infelizmente, é restrita para quem estiver em São Paulo, não para quem mora em São Paulo, mas para quem estiver fisicamente em São Paulo nesse dia 1º de maio. Mas a gente pretende marcar outras em outras datas e aí a gente avisa com mais antecedência para todo mundo se programar. Mas vai ser um passeio muito bacana, é uma visita mediada que a gente vai fazer com o pessoal do museu e vai ser um prazer enorme receber quem puder comparecer, vai ser muito, muito bacana. Bom, vamos aí ao episódio de hoje. Nós vamos falar de independência. Japonês da pátria, filhos, é isso? Não, então a gente não tá se apressando. A gente sabe que o 7 de setembro ainda demora pra chegar, mas a gente vai falar de uma independência que muita gente às vezes nem sabe que foi um processo de independência, que muita gente chama de fundação, mas na verdade foi um processo de independência, que é a independência do Estado de Israel. E rufem os tambores, vamos falar também sobre sionismo. É a mãe! Então a gente já vai se adiantar aqui e falar que sionismo não é palavrão, não, e sionista não é ofensa. Então, se você estiver muito inflamado chamando alguém de sionista, você não tá ofendendo essa pessoa, tá? Não é ofensivo. E por quê? Então, por que não é um xingamento? Porque não é ofensivo, nós vamos dar esse contexto aqui. Então, em primeiro lugar, o que é sionismo? Na verdade, a gente pode fazer, isso é uma coisa interessante que eu uso muito no meu trabalho, assim. A gente define muitas vezes as coisas pelas quais elas não são, Então, o que quer dizer sionismo? Sionismo não quer dizer um plano de dominação mundial. E sionismo também não quer dizer um plano de enriquecimento. Não é nenhum golpe da pirâmide, nem nada disso. Exatamente. Existe uma organização sionista mundial. Isso é verdade, mas é mundial porque ela reúne judeus que estão dispersos pelo mundo inteiro. E não porque ela pretende ser um sionismo mundial, como algumas pessoas dizem. É importante dizer isso. Teve também, já nos anos 70 e depois nos anos 80, a moção dos países árabes sobre sionismo ser equiparado a racismo. Alguns membros da coletividade libanesa no Brasil costumam usar o termo sionista como racista. Qualquer coisa que seja racismo, eles falam, isso daí é sionismo. Então teve algum caso, sei lá, name it. A gente teve aquele rapaz que foi morto naquela rede de supermercados, que a gente não fala nome porque depois as pessoas querem... Enfim. A gente não tem departamento jurídico. Exato. Esse é o ponto. Mas eu vi gente falando assim que isso foi um típico, claro caso de sionismo contra o rapaz. Não é todas as pessoas da comunidade libanesa, obviamente, mas muita gente da comunidade libanesa em específico. Eu falo da comunidade libanesa porque são as pessoas que eu conheço, E que usam o termo sionista como sinônimo de racista. Então a gente quer dizer também que sionismo não é racismo e também não é imperialismo. A gente tem que definir, e definir não é exatamente a coisa mais simples, mas como a gente sempre diz por aqui, a gente não foge de questões complexas, mas a gente também não vai dar respostas de 2 frases, meia dúzia de palavras
para poder definir algo que é realmente complexo em si mesmo. Antes de mais nada, reforçar o que a Ângela falou, muita gente fala em fundação do Estado de Israel, outros falam em criação do Estado de Israel. O termo não é correto, o termo correto é independência, porque até então a região onde hoje se encontra Israel estava sob domínio britânico. Logo, é um processo de independência do Reino Unido, é um processo de independência da Inglaterra, assim como a Jordânia ficou independente dos britânicos, como o Líbano ficou independente dos franceses, e assim por diante. Também a Síria independente dos franceses e outros tantos países na região. Acho que é importante reforçar isso, porque às vezes, mesmo dentro da comunidade judaica, a gente vê as pessoas falando, depois da criação do Estado, depois da fundação do Estado de Israel. Essa é uma terminologia que ela mesma dá margem a interpretações equivocadas do que foi todo esse processo. Muito bem. E por que a gente chama isso de sionismo, né? De onde vem esse nome? Vem de Sião. Da terra de Sião, que quer dizer Israel. É um equivalente, é um sinônimo. Sion é o nome do monte sobre o qual está Jerusalém e, por definição, se chama de Sion toda a terra de Israel. Daí vem a palavra sionismo. Eu acho que eu vou ficar batendo nessa tecla hoje, assim. Não é xingamento, não é uma palavra que tiraram do nada. E, inclusive, não é um termo que nos impuseram. Foi criado por nós. Né? Exato. O movimento sionista foi criado por nós, o sionismo foi por nós os judeus, tá? Não por nós do Torá com Fritas. Vamos só esclarecer. Somos um pouco novos para isso. E a gente não é tão importante assim. Mas, né, vamos baixar essa bola aqui. Então, o termo sionismo, ele é cunhado por nós judeus e para nós judeus. E ele tem um contexto histórico que extrapola o próprio judaísmo. A gente tem que lembrar que no século XIX, a gente estudou isso lá na escola, né? Se fala do neocolonialismo europeu, sobre a África e sobre países da Ásia e assim por diante. Ao mesmo tempo, dentro da própria Europa, também está fervilhando os nacionalismos, as identidades nacionais. Não vou falar em nacionalismo, que nacionalismo também tem uma carga pesada de fanatismo nacional. Não é disso que eu estou falando de nacionalismos no sentido das identidades nacionais aflorando. Isso por quê? Porque até então, alguns estados nacionais existem na Europa, desde 1400 e pouco, 1500 e pouco. Depois da Revolução Francesa, 1789, outros estados começam então, que ainda não eram estados nacionais, eram conjuntos de diferentes reinos, começam a se unificar. Eu acho que os dois maiores exemplos que a gente tem são a Alemanha e a Itália. A Alemanha, como a gente conhece hoje, e a Itália, como a gente conhece hoje, não existiam durante boa parte do século XIX. As pessoas falam, não, o que é isso? Meu bisavô veio da Itália. Não, seu bisavô pode ter vindo da Península Itálica, de algum dos reinos italianos, de algum dos reinos itálicos. Mas um país em formato de bota, com o nome de Itália, um país unificado, não tinha até meados do século XIX. A mesma coisa com a Alemanha, que até então era a Prússia. E também nas colônias europeias, o Brasil incluso, e boa parte da América Latina inclusa, está surgindo todo o ideário nacional, da identidade daqueles povos locais desejosos de sua independência. Na hora que você menciona isso, né, do nacionalismo e tal, das identidades nacionais, eu sou formada em letras e eu lembro sempre do Vivier falando no Greg News. Ele restaurou o nosso orgulho dos profissionais formados em letras. Mas isso me lembra do movimento da escola literária, né, do movimento do romantismo, que é quando a gente começa a perceber isso nas obras literárias também, né? Então você vai ter obras, tipo, na Alemanha eles ficam usando a saga dos Nibelungos como uma coisa incrível da época. E aí aqui no Brasil, como a gente não tinha, né, essa coisa medieval e tudo mais, aí tem os romances indianistas do José de Alencar, né, Iracema. Aliás, uma curiosidade, Iracema não é um nome indígena, você sabia disso? Não tinha a mínima ideia. Iracema é um anagrama de América.
Ah, que interessante. Uhum. Então, assim, isso começa a surgir na literatura. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem muito como perceber e a gente tem fontes históricas que a gente vai entender isso e vai ver muito de onde vem. Se não quiser pegar um livro de história para ler porque acha uma leitura maçante, dá para pegar muitos livros de literatura. O José de Alencar, vamos combinar que não é a leitura mais legal. Mas dá para perceber livros. Bastante, né? Exatamente. Esse movimento desse brasilianismo, vamos dizer assim. Exatamente. Que espelha o que está acontecendo na Europa, né? Que é quando tem o Gonçalves Guimarães, ele escreve aquela que é considerado o primeiro poema romântico do Brasil, que é o Minha Terra Tem Palmeiras onde cantam sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Todo mundo conhece. E também na poesia como um todo a gente vê esse movimento muito presente. Quem curte Copa do Mundo, eu gosto muito de Copa do Mundo, é a minha outra paixão fora novelas. Desde criancinha eu lembro que assim, eu não queria ligar a TV atrasado, eu queria ligar antes do jogo, porque a parte principal é a abertura, ou seja, o momento que se canta hinos. Hinos nacionais. Eu sou doido por hinos nacionais. Eu tenho uma playlist de hinos nacionais no Spotify e tudo mais. E a maioria dos hinos nacionais que hoje existem são composições do século XIX. E não à toa também o signo musical, o tipo de música que se utiliza nos hinos são muito parecidos. Todos eles têm essa cara de marcha. Talvez o hino que não seja do século XIX, que é do século XVIII ainda, que é o hino dos revolucionários franceses, a Marselhesa, inaugura esse gênero e esse gênero vai sendo replicado por toda a Europa e, obviamente, também por toda a América, que estão tendo as suas independências. E se a gente analisa as letras dos hinos nacionais, a gente percebe essa história sendo contada. Mesmo que seja uma história mítica, às vezes é uma história mítica, mas é uma história que é evocada para trazer esse orgulho comum ou uma história comum de todos aqueles habitantes daquela região. E por isso a independência, e por isso essa é a nossa identidade. Por mais que às vezes a gente fica, nossa, mas puxa, Brasil. Mas o Brasil tem elementos de identidade nacional que ligam todo mundo. Eu diria que o futebol é um deles para os dois lados. Tipo, quem gosta muito de futebol se identifica e quem não gosta também se identifica, porque ele não gosta de futebol. Ele não entra na discussão de futebol. O futebol continua sendo, assim, uma parte identitária. Que país que vai liberar os funcionários, tem que ficar discutindo, ou vai ter o meio expediente, porque tem jogo da seleção. Que história é essa? Tipo, tem jogo, mas no Brasil é uma coisa muito séria. Então isso é parte da identidade nacional. Quem não se identifica com os primeiros acordes? A pessoa se identifica, ela é brasileira, ela se identifica. E esses elementos todos, eles são construídos em algum momento no século XIX. Vou contar uma coisa muito íntima. Eu vou abrir meu coração total agora. Eu choro cantando hino nacional. Pois é, eu também choro cantando hino nacional e choro em Olimpíadas e qualquer evento esportivo, você vê a bandeira tremulando e pronto. Eu fico todo emocionado. Eu fico emocionado e tudo mais. Tem gente que diria que isso é nacionalismo exacerbado. Eu não acho. Enfim, eu tenho muito mixed feelings com hinos nacionais e símbolos nacionais. Eu acho que eles são importantes. Eles carregam uma importância de identidade cultural e de pertinência. A gente não mencionou o grande hit do Torá com Fritas, que é o hino comunista, a Internacional. Né, que figura aqui... Figura às vezes grande hit. Mas só retomando um pouco essa coisa do nacionalismo que a gente tinha falado da literatura, né? A gente vai perceber, pois eu mando na newsletter algumas ideias de livros assim que forem aparecendo aí, que a gente puder falar, que a gente tende a lembrar do romantismo muito, assim, quando vai falar do alemão, vai lembrar do Werther, do Goethe, né? Essas histórias, Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Mas você tem esses romances nacionalistas, né? E esse desejo de nacionalismo. E quando você menciona até que é uma coisa, assim, um pouco mítica e tudo mais, isso faz muito parte. Esses romances todos, eles têm um caráter um pouco mítico. A gente vai ter Eurico o Presbítero, do Alexandre Herculano em Portugal. Tem o Ivanhoe, do Sir Walter Scott na Escócia, que eu passei a vida inteira lendo Ivanhoe, e aí depois eu fui descobrir que falava Ivanhoe. Você vai ter vários desses livros na Alemanha. Agora de bate-pronto não me vem o nome de algum livro, mas eu sei que a saga dos Nibelungos é muito
mencionada e usada, assim, ali no momento. E também nas óperas, né, do século XIX. É muito Wagner, interessante. exatamente, Wagner as óperas vai do utilizar Wagner. isso. Wagner é persona não grata entre os judeus, mas serve como esse exemplo Nem claro. todo exemplo é bom. Mas toda a obra de Wagner, aliás, em tempo, não tem nada de antissemita na obra do Wagner, isso é muito interessante. Nada de especificamente antissemita. Ele, pessoalmente, era antissemita e tem escritos horrorosos a respeito dos judeus e dos judeus na música especificamente, mas nada na obra, por assim dizer. Isso não é uma desculpa para o Wagner, não é isso, mas só para a gente entender por que a gente está trazendo o Wagner para cá. Ele vai utilizar nas obras várias... Os Nibelungos, exato, muito a saga dos Nibelungos, o Crepúsculo dos Deuses, o Ouro do Reno, tudo. E todo tipo de lendas medievais alemãs. Não, que é basicamente, lendas medievais alemãs, basicamente é a saga dos Nibelungos. E é o que vai antigos, construir essa ideia de uma nacionalidade que antecede muito tempo. A gente não precisa ir longe. Todo brasileiro vai responder. Quando surge o Brasil? Todo mundo diz 22 de abril de 1500. Isso é uma falácia, porque o Brasil só se torna independente de Portugal em 1822, mesmo assim tendo como rei um herdeiro do trono de Portugal, então ainda não é tão independente. É só no momento que tem realmente a abdicação do trono, em 1831, quando começa o segundo reinado com o Dom Pedro II, ali você tem um Brasil que é independente completamente de Portugal. Então o Brasil é do século XIX. Qualquer coisa antes desse período é Portugal, é América Portuguesa, ele é uma colônia. Mas quando se vai construir no século XIX a história do Brasil, qual é a sua história mítica? A sua história mítica é o descobrimento, 1500, o Pedro Álvares Cabral, o Pero Vaz de Caminha e todas as pessoas, e governador-geral, e as capitanias hereditárias, e tudo isso você fica estudando, e você está estudando na prática a história de Portugal, não a história do Brasil. É a história que vai ser a formação do que vai ser o Brasil, mas não é uma história de Brasil. Aliás, o nome Brasil não existe até então. O nome Brasil é um nome do século XIX, do finalzinho do século XVIII, que em Portugal começa a se referir às terras luso-americanas de Brasil, a terra do Brasil, porque é a terra do pau-brasil. Mas não é um nome oficial. A gente sempre estuda lá na escola, vem todos os livros de história. Desculpa, eu sei que o assunto é sionismo e independência de Israel, mas tem contexto isso aqui. Nos livros de história se conta que primeiro foi dado o nome de Monte Pascoal, depois Ilha de Santa Cruz e depois Terra de Santa Cruz e mais tarde Brasil. Esse mais tarde Brasil, eu lembro quando eu tinha 11 anos na quinta série, eu perguntei para a professora, mais tarde quando? Ela falou, mais tarde. Eu falei, mas quando? Qual é a data? Ela falou, não, é logo depois. E demorou muito tempo até que eu estudei o assunto e tal na faculdade de História, é que eu percebi que o depois era bem depois, era 3 séculos depois. E ganha o nome oficial só quando a coroa portuguesa vem para o Brasil, vem para a terra do Brasil, e eleva essa terra à qualidade de Reino Unido a Portugal e deu o nome então de Reino do Brasil. E aí o nome passa a ser oficial. Antes disso o nome não é oficial. Antes disso o que você tem é a América Portuguesa, colônias da América, colônias portuguesas. Portugal Ultramarina era o nome que era utilizado. Mas quando a gente vai construir a nossa história e vai dizer 1500 e é tipo logo depois já chama Brasil, quando a gente escolhe construir dessa forma, a gente está construindo lá aquele fundo até mítico, mas que vai te dar algum lastro de pertinência a esse lugar, a esse espaço físico. E isso acontece em todos os países. E onde entram os judeus nessa? Acho que essa é a pergunta, já que a gente está falando de independência de Israel. Não é segredo para ninguém, a gente já contou aqui, que desde a destruição do Templo de Jerusalém, a gente está falando do ano 70, não é 1970 tricampeão, não, é 70. Quando o Templo de Jerusalém é destruído, você tem o começo da grande diáspora. O Império Romano vai dispersar os judeus por toda a terra do Império Romano, norte da África e assim por diante, e uma minoria judaica fica habitando a terra de Israel, e a maioria dos judeus do mundo vão ficar dispersos por toda a Europa, dispersos pela Babilônia, hoje o atual Iraque, norte da África, mas majoritariamente mesmo na Europa. E desejosos, isso expresso na liturgia judaica, por exemplo, desejosos de um retorno a Jerusalém, de um retorno a Sion.
A palavra Yerushalayim, a palavra Tzion, aparecem inúmeras vezes na liturgia judaica, na reza diária de um judeu. Não é algo inventado há pouco tempo. Então, durante séculos e séculos e séculos, os judeus, em todos esses lugares, ansiavam por esse retorno. Havia problemas. Nem sempre aquela terra, ou essa terra onde eu estou, estava livre e desimpedida. Ela estava sempre sob algum governo. Ao lado disso, a gente já falou outras vezes também, né? A gente falou disso no episódio sobre as correntes judaicas. Se vocês não ouviram, vale a pena voltar. Mas durante muito tempo, os judeus estão vivendo na Europa, mas eles não são cidadãos da Europa. O cara nascia na França e o filho dele nascia na França, mas eles não eram franceses. Eles não eram considerados como franceses. Ou na Alemanha e assim por diante. Eles eram sempre vistos como um estrangeiro. E por isso, sujeitos a deportações, expulsões. E por isso há expulsões da França, há expulsões da Alemanha, expulsões da Inglaterra, expulsões da Espanha e assim por diante. Conversão forçada em Portugal. Todos esses tipos de coisas acontecem, forçando a migração de um lado para o outro dessas comunidades judaicas pela Europa, pelo norte da África e também para o leste europeu e também para a Turquia e ali a porta para o Oriente Médio também. Vieram judeus que vinham da Europa em vagas migratórias também para a terra de Israel. A gente tem rabinos, escritores e poetas do século XV, XVI e até antes, na cidade de Tzfat, por exemplo. Então você sempre teve uma presença judaica, muitas vezes minoritária, e o governo da terra de Israel estava sob a mão, ora dos muçulmanos, ora dos cristãos, enfim, tem toda a questão das cruzadas e tudo mais. Então não é que assim, nossa, vamos lá, é fácil, é só juntar um monte de judeus e a gente vai para lá e vai ser uma maravilha. Não, fora que se você não é cidadão de onde você não tem segurança nenhuma, né? Então se lançar para um projeto desse, sem saber se não der certo, que você pode voltar, é muito complicado também. Sim, né? sim. Sem sombra de dúvidas. E assim, eu tava pensando aqui, quando você falava isso, a gente nunca foi maioria, né, também. Então, se tem uma coisa, se você tá em maioria numérica, você também se garante um pouco mais, né? E a gente nunca foi maioria numérica em nenhum lugar. Então, isso dificulta, né? E aí, assim, juntando todos esses elementos, né, que já tinham da cultura judaica, de um desejo de retorno à terra de Israel, da qual tinham sido expulsos, o desejo de ter uma pátria porque não tinham cidadania nos lugares onde estavam, e com isso todos esses medos. E aí você vê quem está ao seu redor com essas aspirações nacionalistas conseguindo o que quer, isso te dá um ânimo a mais, né? Assim, injeta um ânimo ali que você fala, bom, se as outras pessoas estão conseguindo, a gente consegue também. Exato. Só, né, se organizar direitinho, todo mundo tem país. Não, e tem mais. Durante muito tempo, na tradição judaica, se figurava a ideia de que os judeus só retornariam para a terra de Israel quando o Messias chegasse. Então, isso também fazia com que as pessoas não tomassem muito essa decisão de, eu vou lá. Existem discussões no Talmud se depois do exílio, se os judeus podem voltar para a terra de Israel ou não. E tem rabinos que vão dizer, não pode em multidões. As pessoas podem ir assim como um empreendimento individual, mas não em multidões. 2, 3. Tipo, porque eles não querem forçar a barra com o governo que está lá estabelecido, que no caso era justamente os romanos, nesse período do Talmud. Então eles não querem outra guerra com os romanos, né? Simplesmente... Ninguém quer se indispor com os romanos, né? Exato. Quando você menciona o Império Romano, né? Muita gente vai pensar ali aquele pedaço mais para baixo da Europa ali, Itália. Gente, o Império Romano chegou na Inglaterra. O Império Romano é a Europa toda. Inglaterra. Chegou no norte da Inglaterra. Tem uma cidade no sul, ali perto de Londres, chamada Bath, que tem termas romanas. Quer dizer, o Império Romano é gigante. É gigantesco, você não vai querer se indispor com eles, né? Então essa coisa de pensar assim, também sempre quiseram... Não é sempre quiseram um país, mas sempre tiveram esse anseio de retorno presente na liturgia, uma mesma liturgia que ao mesmo tempo vai dizer que você só vai retornar quando o Messias vier.
que te deixa meio amarrado. Mas aí acontece uma coisa entre as duas coisas. Entre a época em que você está acreditando que só vai voltar quando o Messias chegar, e a época do sionismo, e a época em que as ideias nacionalistas estão surgindo, tem uma coisa que acontece entre essas duas coisas, que a gente também falou lá no episódio das correntes judaicas, que é a emancipação dos judeus. Pela primeira vez, os judeus são recebidos como cidadãos nos seus países, são reconhecidos como cidadãos e passam então a ingressar nas universidades, ingressar no mercado de trabalho formal, não são mais as pessoas do gueto que trabalham só com o comércio. Eles passam a ser pessoas de todas as áreas da sociedade. Por isso eles entram em contato com os ideais nacionalistas que estão surgindo, seja na Alemanha, seja... E não à toa, muito do movimento da emancipação que ocorre por toda a Europa, ele vai se catalisar onde? Em Berlim. Ele vai se catalisar totalmente para os judeus, de onde surge a Haskalah, que é o iluminismo judaico e tudo mais, é tudo Berlim e arredores. Por quê? Porque é ali que acabou de se unificar. É ali que o desejo nacionalista atingiu o seu ápice e formaram um país. E todos os povos ali de diferentes regiões que se viam como diferentes se uniram porque eles têm um passado em comum, porque eles têm uma língua em comum, porque isso... E os judeus viram isso e falaram, parece uma coisa interessante fazer um negócio disso. Mas ninguém queria fazer mesmo justamente por isso. Você tinha acabado de virar cidadão. Agora eu sou realmente alemão. Eu vou começar a falar que eu quero um país para os judeus? Calma, né? As pessoas vão começar a questionar a minha fidelidade à Alemanha, ou a minha fidelidade à França, onde quer que eu seja o judeu vivendo em qual país, minha fidelidade à Áustria, à Itália e assim por diante. Então, não é uma coisa que realmente engrena a ideia de criação de um país judaico, não engrena logo de primeira. Inclusive, é um dos movimentos nacionalistas mais tardios que a gente tem. Ele vai ser alavancado na década de 80 do século XIX, 1880 e poucos, e tem a história do caso Dreyfus, que acaba sendo, eu acho que o grande motor ali, o grande exemplo de antissemitismo na sociedade francesa. A gente vai entrar um pouco mais em detalhes do caso Dreyfus, mas o Theodor Herzl é esse jornalista que está cobrindo o caso em Paris e ele começa a perceber o quanto o caso é eivado de antissemitismo e ele começa a desenvolver a ideia de que não adianta, a gente já se integrou à sociedade, já somos cidadãos e tudo mais, e sempre vai ter esse pensamento de que nós não somos fiéis aos países onde nós estamos. Então, se estão sempre desconfiando que a gente é fiel a outra coisa, vamos criar uma outra coisa para a gente ser fiel. Basicamente isso, né? Vamos criar desenvolver um outro Estado, vamos estabelecer um Estado judaico, porque só assim o antissemitismo vai ter fim, na visão do Herzl. Joga todo mundo lá nesse país e pronto. Aí agora o judeu não é mais um problema nesses outros países. Né? Tem que pôr o Faustão falando errou, porque realmente ele acertou em muitas coisas. O Herzl é realmente um visionário. Errou feio, errou rude. Não acerta em tudo. Mas acho que junto com isso, né, você menciona ali pelos 1880, né, que começa a surgir a ideia do sionismo, você tá tendo, junto com essa outorga de nacionalidade, sei lá, expedição de nacionalidade dos judeus nos países em que eles moram, mas você tem, enquanto isso está acontecendo, na Rússia, você tem pogrom acontecendo. E pogrom, acho que para quem nos ouve há mais tempo já deve ter ouvido, para quem tá chegando agora, pogrom eram perseguições sistemáticas a judeus ali no leste da Europa. Então, Rússia, Polônia e tudo mais. Então, naquele filme... O Violinista no Telhado. Isso. Tem uma cena... Nossa, eu tô ficando muito velha. Aquele menino que fez aquele filme com aquela moça. Então, assim... A gente, de vez em quando, podia falar em sotaque. A gente já revelou para as pessoas que temos dois personagens? As velhas judias, né? Rivke, conta então do Otávio Leiteiro. Então,
E aí nesse filme tem uma cena de um pogrom, eles estão fazendo o casamento, tá todo mundo feliz e não sei o que, e depois, de repente, chega ali umas 10 pessoas a cavalo, com tochas, botando fogo, né, nas tetinhas de palha das casas, as casinhas tudo de madeira, e as pessoas são expulsas, e aí eles têm que sair de lá. Então, assim, pogrom é uma palavra para perseguição sistemática aos judeus. São massacres mesmo. Você tem violências sexuais contra mulheres, inclusive, e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar de outra coisa. No leste europeu, muitas vezes, esses massacres não eram, tipo, uma turba da população que entrava nesse frenesi e tudo mais. Muito pelo contrário. Muitas vezes era organizado. Eu não diria institucional, porque muitas vezes você não tem uma expedição da ordem. Então, o historiador toma cuidado com essas palavras. Mas, assim, muitas vezes você tem organizado ali pela guarda da cidade, os cossacos se organizam e vamos fazer um grande massacre. E o governo central não se opõe a isso. Vira a cara pro outro lado. Exato. Ninguém ninguém vai falar vocês não deviam ter feito isso. Não, ninguém fala nada. Então, quer dizer, não é institucional, mas também nada é feito contra. Então, mas também não deixa de ser. Aliás, o mundo no século XIX é um mundo muito louco. Quando eu assisto séries do século XIX, me deixam filmes e tudo mais, eu fico numa piração. A gente não para imaginar que quando a gente assiste aqueles filmes ou séries que se passam na Inglaterra vitoriana, a gente não para imaginar que naquela mesma época, no oeste americano, é o Velho Oeste, gente. É o Velho Oeste. É os cowboys dando tiro e duelo ao meio-dia, entendeu? É os filme do Clint Eastwood no século XIX, na mesma época que no Brasil tem o Império do Dom Pedro II e que na Rússia está tendo pogrom legal, e a Rússia é majoritariamente rural e tudo mais, e uma aristocracia... Que fala francês e não fala russo. Que fala francês, exatamente, que manda num país que é totalmente desconectado com o que está acontecendo. Aí vira um caldo para toda a revolução que vai acontecer e tudo mais. Mas é assim, estão fervilhando ideias. Não só isso, nos nacionalismos, também surge a pergunta, mas nacionalismos, ok, mas como construir um país? E aí começam a surgir teorias sociais de como organizar um país. Daí surgem os diversos socialismos diferentes, entre eles o socialismo comunista, que é o que hoje é chamado só de socialismo. Mas enfim, todas as teorias sociais de como organizar uma cidade, de como organizar um país, tudo isso está fervilhando no século XIX. E os judeus estão lá nas universidades europeias e de repente estão pensando isso, né? Um monte de gente está tendo ideias, mas ninguém está colocando no papel. Até que o Herzl resolve colocar no papel. E eu acho que são os dois grandes acontecimentos. O julgamento do Dreyfus na França, que leva o Herzl a escrever o livro O Estado Judeu e colocar ali toda a ideia do que ele acha que a gente tem que fazer. Vamos dizer, a ideia é essa, tem que criar. Mas não é que eu vou criar hoje e aí a gente pensa. Vamos pensar de antemão o que precisa ter para a gente criar um país. Então é um livro altamente recomendável, curto e altamente recomendável para se entender como surge o sionismo. Esse movimento político de emancipação política do povo judeu, de autodeterminação do seu destino como povo e da busca pelo estabelecimento de um lar nacional na sua terra ancestral. Isso é sionismo, essa é a definição de sionismo. O outro caso é o pogrom de Kiev em 1881, salvo engano, que é o que faz hebraístas da cidade repensarem se dá para continuar mesmo com uma vida judaica ali. Não à toa, é a partir dessa data que vai ter uma imigração enorme, uma aliá, a gente chama, né? Uma imigração enorme ainda antes do movimento sionista existir, uma imigração enorme do leste europeu, da Rússia, da Ucrânia e dessas regiões para a terra de Israel, fugindo disso. Não dá mais. E aí, justamente, é onde entra a figura do Eliezer Ben Yehuda, que era um ucraniano, que vem para a terra de Israel e vê que aqui tem alguns grupos judaicos que usam o hebraico. Ele já pertencia a um grupo de hebraístas chamado Hovevei Tzion, e ele começa a ver que, se ensina hebraico, mas não se coloca o hebraico na prática. Tipo, as crianças judias estão indo para a escola e estão aprendendo inglês, francês, latim, grego, hebraico e matemática e não sei o quê. E não vão usar esse hebraico na rua. O que ele falava o hebraico tem que ser a língua
através da qual se estuda o francês, se estuda o inglês, as ciências, a matemática e assim por diante. O hebraico é que tem que ser falado. Todo o movimento dele de defesa do hebraico como língua moderna, possível de ser falada no dia a dia, nasce a partir dessa grande desgraça que é o pogrom de Kiev. Então são esses dois grandes pilares, eu acho, que acabam existindo, que são, na verdade, as duas grandes identificações nacionais que existem. A terra onde você nasceu, a terra de onde você veio ancestralmente, e a língua, o idioma. Essas duas coisas são pilares muito fortes na identidade nacional de toda pessoa. Sim, demais. A língua acho que é uma coisa que é muito forte. E eu conheço histórias de pessoas imigrantes em outros países que moram em outros países há anos e não aprendem a língua do lugar onde eles estão morando. É um jeito de resistir a ter sido expulso de onde estava e a não estar 100% satisfeito no lugar onde está. Não é só uma questão de dificuldade, é uma resistência mesmo. E acontece também com quem vai de livre e espontânea vontade. Mas justamente por enfrentar um desafio cultural, procura estar junto com os seus. É muito comum que os brasileiros que imigraram, sei lá, para tal cidade, onde quer que seja, sei lá, Dublin, tem bastante brasileiro em Dublin. Eles começam a procurar outros brasileiros. E eles começam a viver entre brasileiros falando em português. Em Koh Phi Phi, quando eu morava na Tailândia, que é uma ilha que não entra carro, nós éramos, sei lá, 5, 6 brasileiros e a gente era unido, assim. Você via um, você falava, meu Deus, alguém que fala minha língua. E você ia desesperado conversar com a pessoa em português porque você não aguenta mais falar inglês o dia inteiro. É uma coisa muito forte, a questão da língua. Eu acho muito interessante a escolha do hebraico para a fundação do Estado de Israel, né? Assim, para essa concepção. Nesse caso eu digo fundação no estado de concepção do Estado de Israel como um país. Porque eu lembro de já ter lido sobre isso e ter essa questão, assim, da dúvida, né? Que você tem judeus chegando de diversos lugares. Você tem gente chegando ali da Europa Central, do leste europeu. Então você vai ter gente que fala alemão, que fala francês, que fala ladino, que fala Yiddish. E qual vai ser a língua? E aí quem fala Yiddish fala, não, tem que ser que fala árabe. Porque fala árabe, né? Inúmeros judeus falando árabe. Exato. Aí quem fala árabe vai falar, não, tem que ser árabe. Inclusive porque nós estamos aqui no Oriente Médio. Exato. Quem fala Yiddish, e era a língua mais falada, porque desse momento do século XIX, a gente tem, desde o século XV, é um dos maiores impérios mais longevos da história, é o Império Turco-Otomano. Então a língua franca toda aqui do Oriente Médio é o árabe. Então o cristão fala árabe, o judeu fala árabe, todo mundo que estava aqui na região falava árabe. Não é só o muçulmano que fala árabe. E antes mesmo do Império Turco-Otomano você tem o Império Mameluco, que é basicamente o mesmo império, só que era outra dinastia, que também é um império muçulmano. Então desde 1200 e tanto você tem ininterruptamente um governo árabe até 1920. O bastião da resistência aí é o Irã, né? Que continua falando persa. Exato. Eu tenho uma amiga iraniana que ela fica fodida quando alguém fala, porque você fala árabe. Ela fala, não é árabe, é persa. E ela tá certíssima de que o Irã não chamava Irã, né? Chamava Pérsia, até 1920 e poucos. Nunca fez parte do Império Turco-Otomano e nem do Império Mameluco. Sempre foram independentes nesse sentido. E, enfim, cada um vai defender a sua língua. E eu, se tivesse chegado lá, teria defendido o português nesse momento, né? E aí até que, bom, então assim, ninguém tá satisfeito. Então vamos arrumar uma coisa que é e não é, né? Ao mesmo tempo comum a todo mundo. Porque o hebraico é comum a todos porque é a língua da liturgia. Mas não é comum a todos porque não se falava hebraico. Lia-se na liturgia, lia-se nas sinagogas, nas coisas, mas assim, não tinham conversas. Aliás, está no plano aqui um episódio só sobre hebraico, viu, gente? Esse só o Theo vai falar porque eu falo 4 palavras. A história toda do hebraico eu acho muito fantástico, mas é interessante saber que o Herzl era absolutamente contra o hebraico. A adoção do hebraico? A adoção do hebraico. Ele tem um capítulo, obviamente, no livro No Estado Judeu, sobre idioma. O capítulo é tão extenso que tem 2 parágrafos. Ele não se deu ao trabalho de escrever 3. Todo mundo aprendeu na escola que tem que escrever pelo menos 3 para ser um texto coeso, certo? Uma introdução, uma argumentação e uma conclusão. Ele escreve 2 parágrafos. E ele começa dizendo assim: qual haveria de ser o idioma que falaremos no novo país dos judeus? Ora, os judeus vêm de todas as partes do mundo e falam todo tipo de língua. Eu não acho que devemos escolher alguma delas. A Suíça, por exemplo, é o grande exemplo de federalismo linguístico.
e nem por isso os suíços se sentem diferentes uns dos outros. Ele vai dizer que é um sucesso o fato de que um país tão pequeno quanto a Suíça tem vários idiomas convivendo. Em seguida ele fala assim: existem alguns que defendem que devemos falar hebraico. Por quê? Porque ele sabe que existe esse grupo de hebraístas. Mas ele não leva eles a sério. Por quê? Porque ele continua a frase dizendo assim: mas isso é impossível, porque é impossível se pedir sequer um bilhete de trem nesse idioma hoje em dia. É porque não tem bilhete, não tem trem, né? Assim, são palavras que não estão na língua, Em seguida, ele continua: assim como no caso da Suíça, a língua da maioria vai naturalmente se impor. A visão do Herzl é um cara nascido em Budapeste, certo? É um Budapeste do Império Austro-Húngaro, não da Hungria. Do Império Austro-Húngaro. De língua natural o quê? Alemã. É um Herzl que vive numa época em que a maioria absoluta dos judeus do mundo falava alemão. E não é à toa que ele usa a Suíça como exemplo. Ele usa a Suíça como federalismo linguístico, mas também porque a língua mais difundida na Suíça, mesmo que seja ali a região da Suíça que fala espanhol, que fala italiano, o cara também sabe falar alemão, porque essa é mais ou menos a língua nacional, língua franca da Suíça. E é isso que o Herzl está querendo dizer. A língua da maioria vai naturalmente se impor. Ele está pensando no alemão como a língua do Estado de Israel. Ele não tem a mínima ideia do que vai acontecer em breve, em 50 anos, e que vai mudar totalmente a relação do judeu com a língua alemã. E ele despreza totalmente o hebraico. O que é mais interessante é que esse livro é escrito em alemão pelo Herzl. Ele mesmo faz a tradução para o francês, que ele era versado em francês. Lembra, ele estava lá em Paris cobrindo os acontecimentos de Dreyfus. Ele falava francês fluentemente. E ele supervisiona a tradução para o inglês e lança, ao mesmo tempo, o livro em 3 idiomas. Isso no século XIX é por si só algo impensável. É um dos casos únicos de um livro lançado simultaneamente em 3 idiomas. Por quê? Porque ele queria alcançar os judeus das mais diversas partes do planeta, mas mais do que isso, ele queria alcançar a França, a Inglaterra e a Alemanha, que eram as grandes potências desse mundo, as grandes potências intelectuais e políticas desse mundo do século XIX, convencer as autoridades desses países do plano dele de estabelecimento de um Estado nacional, de um lar nacional para os judeus, para obter o apoio eventual dessas figuras. Mas mal sabia ele que 6 meses depois, eu estou falando 6 meses, ok? Meio ano depois, o livro foi traduzido em mais um idioma. Foi o primeiro idioma para o qual ele foi traduzido depois que foi lançado nesses 3. Tá? Ele foi traduzido para o hebraico. Michal Berdichevsky, também membro do grupo dos Hovevei Tzion, traduz o Estado judeu para o hebraico, incluindo o capítulo sobre a língua, incluindo a frase: é impossível se pedir um bilhete de trem nesse idioma hoje em dia. E ela escreve isso em puro hebraico, porque o hebraico estava em desenvolvimento. Embora ele não fosse falado, e aqui eu vou guardar bastante para o episódio sobre hebraico, mas embora ele não fosse falado, ele era empregado, e foi empregado durante os últimos 2000 anos, ininterruptamente por uma elite intelectual, elite rabínica. Basicamente, a literatura era uma literatura de Alahá, uma literatura legal, judaica. Então não tinha muita evolução até meados do século XVIII e XIX com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial muda tudo. E os rabinos têm que responder perguntas legais ligadas a isso. E ao escrever sobre isso, eles precisam também criar palavras para descrever uma máquina a vapor, para descrever um motor, para descrever coisas que eles antes não tinham que se ocupar. Então, o hebraico ele não para de evoluir. Ele só não evolui de uma maneira sistemática e ele não era falado pela maioria das pessoas. Então, porque falam assim, o hebraico deu certo porque ele não é uma língua inventada, era uma língua morta que ressuscitaram. Ele não era uma língua morta, né? Ele era uma língua um pouco adormecida. Eu diria que ele é uma língua na UTI. Porque ele exato. não era usado no que linguisticamente a gente chama de idioma A. Ele sempre era o idioma B de alguém.
e ele era sempre literário, ele não era falado, ele era só escrito. E o que os Hovevei Tzion começaram a fazer foi, mas em vez de escrever só literatura alárrica, vamos pegar o que está acontecendo na Europa hoje e traduzir para o hebraico. Era isso que eles tinham vontade de fazer, de reviver a língua nesse sentido, mas ainda é no estilo literário, né? Ainda é no nível literário. Então, quer dizer, sai a crítica da razão pura e sai uma tradução para o Yiddish e uma tradução para o hebraico. É livro de filosofia, alta filosofia, e sai nesses dois idiomas. E em algum momento, depois do pogrom de Kiev e com a chegada do Eliezer Ben Yehuda na terra de Israel, e ele percebe que a língua continua sendo língua literária, é que ele tem essa visão que ele tem que trazer o hebraico para o nível A, para ser uma língua que é falada também, que é escutada, falada e não apenas lida, ela também é escrita. Que as pessoas comecem a escrever em hebraico, não que a gente só traduza. Mas demorou muito, aliás, ninguém convenceu o Herzl mesmo. O Ben Yehuda, em algum momento, ele... Bom, essa história aí eu acho que é mais pro episódio sobre hebraico. Em algum momento, o Congresso Sionista, que estava se reunindo anualmente ou a cada 2 anos, desde 1897, judeus do mundo inteiro vinham para Basileia, na Suíça, justamente a Suíça, para discutir os próximos passos do movimento sionista. Em algum momento, o Congresso compra a ideia do Eliezer Ben Yehuda, depois da morte de Herzl, e adota o hebraico como língua oficial do Congresso. E aí começa a ter essa demanda, os delegados precisam aprender hebraico, porque agora não adianta só falar inglês para ir para o Congresso Mundial Sionista, tem que falar hebraico porque as coisas vão ser faladas em hebraico agora. Então o hebraico ele vai ganhando um status, ou recuperando um status que ele não tinha já há mais de 2000 anos. Então nesse sentido é um empreendimento fora do comum, mas absolutamente fundamental para o desenvolvimento que então o movimento sionista vai ter. Te dizer que eu não acho ruim a ideia do Herzl, não. Assim, de minha parte, de um ponto de vista puramente egoísta, se o alemão fosse a língua oficial de Israel, pra mim tava mais fácil. Tá mais fácil do que correr atrás de aprender hebraico. Pra mim tava mais na mão, mas tava mais no jeito. Uma coisa, né, que eu acho que é importante a gente falou muito, né, sobre de onde vem essa ideia do sionismo, assim, acho que o mote principal do nosso episódio de hoje foi falar, tá, mas assim, de onde tiraram a ideia de que os judeus queriam um Estado para si, né? Não foi uma coisa que saiu da cartola, e também não é uma coisa que acontece depois do fim da Segunda Guerra na Europa, porque acho que também tem muita gente que pensa isso, não, mas aí pensaram, bom, olha só o que aconteceu, então a gente precisa dar um jeito que isso não aconteça de novo. E aí, em 10 dias, né, 3 pessoas tiveram essa ideia. De fato não é isso. Como eu falei, desde 1881, aliás, nenhum país é diferente, tá? No mesmo período, o que está acontecendo no estado de São Paulo? Está chegando uma quantidade, um número absurdo de italianos e japoneses como imigrantes. Nesse mesmo período está chegando uma quantidade enorme de marroquinos no norte do país, na Amazônia, como projeto que existia da abertura de estradas férreas na região. E eles vieram para trabalhar. Então, existem movimentos imigratórios no século XIX que não tinham acontecido até então. É sem precedentes. É no mundo inteiro. Se a gente considerar o que está acontecendo nos Estados Unidos, a quantidade de irlandeses que chega e tudo mais, isso não é nenhuma crítica, absolutamente, muito pelo contrário. É simplesmente mostrando que em todo o planeta está acontecendo uma mudança populacional total. E aqueles irlandeses que chegam nos Estados Unidos, eles chegam para fazer a América e eles querem ficar na América. E eles vão ter filhos que têm uma identidade irlandesa, mas se sentem plenamente americanos. A mesma coisa com a segunda e terceira geração de italianos, de marroquinos, de japoneses no Brasil. Eles se sentem brasileiros. Claro, tem identidade cultural italiana, identidade cultural japonesa, identidade cultural marroquina, mas são brasileiros. Então esse movimento está acontecendo. E por conta das perseguições, desde o século XIX você tem essa imigração do leste europeu para a terra de Israel. Existem imigrações que aconteceram antes, século XV, século XVI e assim por diante.
Em cada século você tem grupos que se estabeleceram aqui por algum motivo, mas a partir do século XIX isso começa a ocorrer em larga escala. E nesse sentido, quando o sionismo passa a existir, o livro do Herzl sai e o Congresso Sionista passa a existir e tudo mais, se olha para cá, primeiro, porque não faz o menor sentido que fosse em outro lugar. O Herzl ele tem isso no livro dele muito claro. Existe uma terra ancestral desse povo. Esse povo não surgiu por geração espontânea na Europa. Foi assim que uma borboleta bateu asas no Japão e surgiram judeus na Europa. Esses caras vieram de algum lugar e a gente conhece essa história. E esse lugar é a terra de Israel. Então ele vai falar, a gente precisa promover imigração para a terra de Israel. Nisso tem as imigrações, eu não vou chamar de ilegais porque ainda não é esse o contexto. O contexto é imigrações, vamos dizer assim, naturais, de grupos fugindo de outros lugares e buscando outros lugares e vem parar por aqui, mas nada como um plano de absorção e de Estado. E o Herzl vai falar com o sultão da Turquia na época, é Império Turco. Ele vai conversar com o sultão, ele pede uma audiência, assim como ele fazia com vários chefes na Europa, ele foi conversar com o sultão para perguntar da viabilidade de imigração de uma massa crítica, de um número muito grande. Ele explica a questão do antissemitismo e tudo mais na Europa e pergunta para o sultão sobre a imigração. O sultão, no momento, na época, ele meio que dá duas respostas. De um lado ele fala, olha, o Império Turco está aberto para receber os judeus se os judeus estão sendo perseguidos na Europa. Aqui, no Império Turco, os judeus não são perseguidos. Não é exatamente a melhor das verdades, mas sim, no bojo, né, no escopo geral da história, realmente era muito mais tranquilo viver dentro do Império Turco Otomano do que dentro da Europa durante todos esses milênios aí. Por outro lado, o sultão turco vai dizer para o Herzl, mas eu não posso permitir que essa imigração seja especificamente para um único lugar. Agora, por que o sultão fala isso? Porque o sultão não é um idiota, ele é um estadista, meu Deus do céu. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe qual é o ideário que está na Europa. E ele não é um bobo que recebeu um Herzl que ele não sabe quem é. Ele sabe que o cara escreveu um livro chamado Estado Judeu. Ele sabe que ele tem um objetivo que mais tarde vai ser separatista. Percebe isso? Ele sabe, se eu permito os judeus todos virem para qualquer região que fosse para a Síria, eu não queria dar nomes, mas assim, fosse para a Jordânia, não importa qual lugar do Império Turco que os judeus fossem em grande quantidade, que na hora que eles fossem maioria, as lideranças judaicas iam fazer uma independência. E isso ele não quer porque tem um outro problema. Ele também não é bobo no sentido de que ele sabe que as aristocracias todas do Império Turco também estão estudando na Europa. Os filhos dos aristocratas estão estudando em Londres, estão estudando em Paris. E eles voltam também com ideias nacionalistas para o Líbano, para a Síria, para a Jordânia, para o Egito, para o Iraque. E o sultão ele sabe que se um grupo fizer uma independência, ferrou, caiu o império. Porque vai ser... Ia ser uma pré-primavera árabe. Exato, vai pipocar independências em todo lado, o império vai ser fragmentado e vai deixar de existir. E ele quer esticar o império. E ele vai conseguir esticar o império até o final da Primeira Guerra Mundial. E o Império acaba caindo ali entre 1918 e 1920 e acaba sendo retalhado basicamente pela Inglaterra, a França, a Alemanha não tanto, mas Itália no norte da África e assim por diante. E é nesse contexto dos anos 20, 1920, é que a Inglaterra acaba obtendo o controle e recebendo da Liga das Nações o que se chama de Mandato Britânico sobre a Palestina. Palestina, o nome inglês da região, e que engloba o que hoje é o Estado de Israel, a Cisjordânia, Gaza e o país Jordânia. A gente vai ter um mapinha desse lá na nossa newsletter para vocês verem o que era a tal da Palestina sobre a qual os ingleses tinham domínio. E aí acho que é importante a gente mencionar que o processo de independência de Israel, então, é um processo no qual o país se torna independente de quem? Da Inglaterra. Exato.
E mais... Esse é quase um plot twist, assim, eu acho, dar essa informação, né? Tipo, o último capítulo, né? Ai, de quem que a gente se tornou independente? Com essa queda do Império Turco, você tem os ingleses que tomam conta dessa região e tem as aspirações nacionais judaicas. E os ingleses estão antenados e compreendem que existe essa aspiração, e eles vão tentar resolver da melhor forma, da forma mais inglesa possível. Vamos criar ali um subpaís, certo? É assim que os ingleses faziam historicamente. Cria ali um lugar que vai continuar sendo uma colônia nossa. A gente dá para eles toda a liberdade cultural que eles quiserem, mas eles estão submetidos à coroa britânica. E é nesse sentido que existem declarações oficiais do governo inglês sobre a criação, né, o estabelecimento de um país judaico na região da Palestina. Isso já nos anos 1920. E aí tem uma outra questão interessante, porque ao mesmo tempo, lá na região, lembra que eu estava falando que a região que hoje é a Jordânia também é a Palestina britânica, né? E aí é em 1921 que os britânicos criam ao leste do Rio Jordão um emirado que seria um protetorado britânico. Ou seja, negociações com a família real que existia, a família Hashemita, estabeleceram que, não, nós não vamos criar um país independente, mas nós vamos criar um emirado que está sob a coroa britânica. Então vocês têm um governo semi-autônomo que responde à coroa britânica. Pois bem, eu tinha a Palestina toda, que era esse lado oeste do Jordão e o leste do Jordão. No leste do Jordão acabou de ser criado em 1921 um país árabe de maioria muçulmana. O que os judeus começam a entender? Que do lado de cá do Jordão vai ser o país judaico. Simples assim. E assim era basicamente a ideia. Só que existia uma questão, que existe até hoje. A questão palestina, que ainda não tinha esse nome. Muitos dos árabes da região se recusavam a usar o nome palestino. Eles se chamavam de árabes, eles não queriam se chamar de palestinos, porque esse era o nome que os britânicos deram. Mas quando a gente vê o dinheiro que estava circulando na época, o dinheiro está escrito lá, era emitido pela Casa da Moeda Britânica, escrito em inglês, em árabe e em hebraico, Funt Palestine, que era o pound. Era a libra palestina, é a primeira moeda, depois é lira palestina, e depois o shekel, e depois o shekel novo, que é a moeda atual. Então, devia ser o pound, né? Exato, porque mas a pronúncia árabe era funt. Era funt? No Egito é pound, né? É a libra egípcia. E aí o árabe não tem o fonema P, como a gente tem. Eles têm o fonema B, né? Então tudo que a gente escreve com P, eles falam com B. E aí eles falam bounds. Eu lembro quando eu fui pro Egito, você pergunta o preço de alguma coisa, a pessoa fala, tipo, 20 bounds. Exato. Eu achava engraçadinho. E aqui se falava funt. E os judeus incorporaram a ideia de que, ok, chama aqui de Palestina. Aliás, é bem interessante que nas notas, vai ter foto também na newsletter, nas notas de dinheiro aparece o valor lá, sei lá, 10 libras palestinas, escrito em hebraico, né? Palestinai. E aí, entre parênteses, Aleph Yud. Aleph Yud é Eretz Israel. Os judeus, eles usavam o nome Palestina, porque era o nome oficial que os ingleses estavam impondo, então eles aceitavam que esse era o nome, mas continuavam chamando, entre parênteses, de Eretz Israel. Esse lugar aqui é a terra de Israel. O nome oficial é esse, enquanto os árabes em geral não utilizavam o nome Palestina, eles não se identificavam com esse nome e tudo mais. E esse vai ser um problema, porque os judeus estão achando que do oeste todo do Jordão até o Mediterrâneo, vai ser um Estado judaico. E os árabes da região não querem um Estado judaico, eles querem um Estado árabe que seja a continuação do lado leste. Ou seja, tem a Transjordânia de lá e a Cisjordânia de cá. Né? O lado leste do Jordão, Transjordânia, o lado oeste do Jordão, Cisjordânia. E é isso que significa trans e cis nesse contexto geográfico. A coisa vira porque as negociações todas entre Inglaterra e esse Emirado da Jordânia
vão culminar em 1946 na assinatura de um tratado que vai transformar o Emirado da Jordânia no Reino Hashemita da Transjordânia. E na hora que esse tratado é assinado em Londres, era como que um reconhecimento implícito de que a Transjordânia tinha se tornado independente. No papel mesmo só vai ficar independente em 49, com o reconhecimento oficial, mas na prática, naquele momento, em 46, todo o mapa que você for ver do mandato britânico já não inclui mais a Jordânia. O mapa inclui só o lado de cá do Jordão. E desde então começa a se falar de dividir a Palestina entre um Estado árabe e um Estado judaico. E os judeus estavam falando, mas a Palestina era tudo aquilo e já tem um Estado árabe. Mas, ok, vamos ver o que dá. E aí começa toda essa discussão na Liga das Nações e posteriormente na ONU, que vai ser a continuadora aí da Liga das Nações, sobre a divisão da Palestina. E aí já não está mais falando de toda ela, mas sim só da parte oeste do Jordão. E daí toda a questão do conflito que vai se estabelecer. A divisão proposta tem um problema populacional sério. Ficou muita população árabe dentro do que seria o Estado judaico proposto pela ONU e muita população judaica dentro do que seria o Estado árabe. E aí você vai ter atos de violência terríveis na cidade de Hebron, na cidade de Tzfat e assim por diante. Jerusalém também. Os ingleses entram com uma força grande militar nessas regiões para conter os conflitos. A situação vai sendo complicada até que no final de 47, em novembro de 47, a ONU decide finalmente, quando acabar o mandato britânico, essas terras vão para os judeus e essas terras vão para os árabes. Esse fim do mandato britânico seria no dia 13 de maio de 48, às 23h59. Então, no dia 14 de maio, realmente, esses países, essas lideranças poderiam decretar suas independências. Israel declara sua independência, as autoridades árabes locais não reconhecem essa independência, insuflados também por outros países que ficaram independentes mais ou menos no mesmo período. É tudo na década de 40, todo mundo ficou independente da Inglaterra e da França na década de 40, desde a Índia até o Oriente Médio, é tudo na mesma época, e então começa a ter essa ideia de se vocês abrirem espaço aí, nós entramos com nossos exércitos e vamos expulsar os sionistas, vamos expulsar os judeus. E aí você começa a ter uma grande vaga de êxodo palestino para outros países, para o Líbano, mais nomeadamente para o Líbano e para a Jordânia, mas também em outros lugares. Israel vai travar essa luta contra esses outros países. Existem grande parte dos árabes que estão no território que ficou designado para ser o território judaico, eles vão simplesmente aceitar ficar ali, me dê a cidadania que for, eu não vou mudar da minha casa, e isso tudo vai gerar todo o problema. No final da Guerra da Independência, ou da Guerra Árabe-Judaica, em 49, você tem uma redefinição das fronteiras por conquistas na própria guerra, reconhecidas essas fronteiras pela comunidade internacional, e no final das contas você tem esses dois bolsões, né? Vai criar um Estado de Israel e dois bolsões, a chamada Cisjordânia, sob comando da Jordânia. A Jordânia entra ali e domina a região, e Gaza, que fica sob mandato egípcio. E então os árabes de Gaza ficam sendo egípcios até a página 2, eles não tinham cidadania plena egípcia, e os árabes da Cisjordânia também não têm uma cidadania plena jordaniana, mas tem alguma cidadania, algum grau de cidadania jordaniana, e vão se passar 19 anos até 1967, quando tem a Guerra dos 6 Dias, e aí então Israel acaba derrubando o controle jordaniano na Cisjordânia e derrubando o controle egípcio em Gaza e também no Sinai. Não anexa exatamente esses territórios, mas aí já é assunto para um outro episódio, que é o assunto da Guerra dos 6 Dias.
E eu acho que com isso a gente pode talvez encerrar por aqui o episódio de hoje. Eu só queria fazer uma ressalva e dizer que eu, particularmente, Ângela, não estou aberta a conversas sobre antisionismo. Obrigada. Muito bem. Quem vier falar bem de antisionismo pra mim vai encontrar uma porta fechada. Desculpa. Eu acho que tem que se colocar a seguinte questão. E vamos lá, não existia esses 19 anos até 67, é que vai se cozinhar, digamos assim, essa identidade nacional árabe, que vai se traduzir no nome Palestina, que aí sim, nos anos 60, vai se adotar, eles vão adotar o nome Palestina, que antes tinha sido rechaçado, e passa a ser a identidade nacional. E então, não há que se negar, existe essa população, essa região está lá, nunca foi anexada por Israel, Israel tem assentamentos ali e tudo mais, tudo isso pode ser discutido. Toda essa questão, se a luta palestina nacionalista é uma luta legítima ou não, tudo isso pode ser discutido. Eu acho que a luta é legítima. Né? Super! Você não vai acontecer que um belo dia você vai dizer assim, e se os palestinos se mudassem para a Jordânia, tudo bem? Não, as pessoas não vão sair das suas casas, essa é a questão, eles não saíram antes e não vão sair agora. E não é que eu estou dizendo que deviam ter saído, não é isso, era um caldeirão. Não à toa em 47 se achou que a melhor solução fosse dividir, porque tinha as duas populações ali presentes, né? Então, sim, a luta nacionalista palestina, a luta nacional palestina por um Estado palestino é legítima, assim como é legítima a existência de Israel. A autodeterminação judaica e o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu dentro da sua terra ancestral. Isso não se discute. Falar que é antisionista, em tese, você está falando que você é contra a existência de um país. É como se você simplesmente dissesse, eu quero que alguém da Europa invada a Inglaterra, jogue todos os ingleses no mar, mate a família real e tome conta daquela ilha, porque aquela ilha eu não quero que seja inglesa. É isso. Dizer que sou antisionista é defender o fim de um país. Ao defender um fim de um país e um fim de uma população, você está pregando genocídio, você não está pregando outra coisa além disso. Então, sabe, e se um dia você falar, mas é que eu conheci um judeu que é antisionista, aí você passa o contato da Sarah Winter para essa pessoa, ou do Sérgio Camargo, assim, que é um negro racista, uma mulher antifeminista. Existe. Aliás, eu conheço gente que é funcionário público e vota no Partido Novo. Aliás, aqui tem que ser dado também um parênteses sobre os judeus antisionistas, quando se utiliza muito a figura dos Naturei Karta, que são Hassidim e tudo mais, que são conhecidamente antisionistas e apoiadores da causa palestina e tudo mais. Muitas vezes não se entende que esses judeus antisionistas, que são religiosos, eles são antisionistas não por um motivo X ou Y, político ou qualquer que seja. Eles são antisionistas porque eles acreditam que só pode haver soberania judaica na terra de Israel quando o Messias chegar. É uma questão religiosa, é uma questão teológica de fé. Fora isso, eles continuam achando que é uma mitzvah, é um mandamento habitar a terra de Israel. Por isso existem dessas pessoas que imigram para Israel, mesmo não aceitando a legitimidade do governo. Qualquer que seja o governo, fosse um governo tibetano aqui, entendeu? Não tem problema nenhum. A minha obrigação religiosa é viver aqui. É outro rolê. É outro rolê, completamente diferente. E quando a gente vê outros judeus que não são religiosos, que são antisionistas, muitas vezes eles não são exatamente antisionistas, eles são contra a ocupação da Cisjordânia e de Gaza. Gaza já não está mais ocupada, mas está sob boicote e bloqueio por parte de Israel e do Egito, né? Tem que então, levar mas o isso que eu ia falar é assim, consideração. também tem muita gente que confunde ser sionista com endossar
qualquer comportamento do governo do Estado de Israel. Tipo assim, eu sou sionista, daí eu não posso criticar porque o governo de Israel é um cristal intocado de pureza. E muito pelo contrário, né? Porque ali. o que mais se faz aqui é a crítica do próprio Estado. Pois é, justamente. Eu acho que a próprio questão governo. eu acredito que judeus deveriam ser sionistas. Isso é uma opinião minha muito pessoal. É controvérsia e me cancelem. Mas a questão é, ser sionista não quer dizer que você concorde com tudo que o governo faz. Do mesmo jeito, eu me sinto brasileira, gosto do Brasil, falei que choro cantando hino nacional, né? Assim, gosto de ser brasileira, gosto de falar português, gosto das coisas daqui. Desse governo atual, eu não tenho uma coisa boa para falar. E de governos anteriores que a gente teve, eu tenho tem coisas boas e críticas a fazer. Então, você gostar de um lugar, você se identificar com essa nacionalidade, você acreditar na legitimidade da existência desse Estado, você achar que isso é uma necessidade, não quer dizer que você concorde com tudo que você faz. E isso se expande, você pode usar essa metáfora para outras coisas também. Eu amo todos os meus amigos. Eu concordo com tudo que absolutamente todos os meus amigos fazem? Claro que não. Tipo, né? Assim, e uma coisa é você poder olhar pro seu amigo e falar assim, amigo, isso que você fez acho que não foi legal. Tipo, não sei, você tem certeza que você vai fazer isso? Olha lá, hein, putz, não sei, né? Ou a pessoa vem perguntar, o que você acha do que eu fiz? Você pode olhar pra pessoa e falar numa boa, putz, acho que não foi legal. A questão é, você pode tecer críticas. O que acontece é que tem gente que vai achar que ou você só pode ser crítico, e aí o Estado de Israel... E aí você é contra? Não deve existir, e tem que acabar, e não sei o quê. Ou você é a favor e, nossa, você vai achar o Benjamin Netanyahu bom. Tipo, não, e qualquer coisa que seja feita pelo Estado, né? Ou sei lá, se vem de Israel é maravilhoso. Independentemente de que a gente esteja falando de conflito ou não, essa postura de ou apoia tudo ou critica tudo são políticas extremistas, são posições extremistas. Põe a mão na consciência aí. E é complicado, é complicado. Quando eu vim morar em Jerusalém, eu quis estudar o mapa da cidade, porque eu sei que tem um lado da cidade que é um lado considerado por muitas das nações como em disputa. Eu não tenho exatamente uma posição sobre isso, mas eu prefiro não estar num território que se considera em disputa na cidade. Eu não moraria, por exemplo, em assentamentos, cidades que estão na Cisjordânia. Tenho amigos que moram na Cisjordânia e eu não tenho nenhum problema que eles morem lá, mas eu não moraria. Então existem lugares em Israel onde eu vou dizer eu não moraria ali porque eu acho que é um ponto de conflito que eu não preciso alimentar esse conflito. Agora, não falamos só disso. O governo não vive em função do conflito e nem os palestinos vivem em função do conflito. Derech Hagav, tem um governo também que está cuidando de outras tantas coisas. Mas se de repente Israel toma uma atitude, o governo de Israel toma uma determinada atitude no campo da saúde, por exemplo, e que eu, pessoalmente, como cidadão daqui, discordo, eu tenho liberdade para ir lá dizer e discordar e me manifestar. E as pessoas todas têm essa liberdade de ir lá, de se manifestar sobre isso. As pessoas podem ser a favor, podem ser contra. Agora, a questão é pensar que na diáspora todo judeu pensa igual em relação a qualquer coisa e pensa igual em relação a Israel e que é sempre uma posição de apoio, é uma ideia complicada e que gera justamente essa percepção equivocada do que é o Estado de Israel. Sim, você é um judeu da diáspora, você tem todo o direito e liberdade de estudar sobre a situação que se desenrola em Israel e fazer as suas críticas, desde que elas sejam fundamentadas. E você tem todo o direito de aceitar e aprovar coisas e apoiar decisões do Estado, desde que seja bem fundamentado. A partir do momento que você acha que tem que apoiar tudo e aí então você coaduna com uma ou outra política problemática dentro do Estado, você está sendo incoerente. Ou se você é contra tudo, inclusive contra políticas fantásticas que existem dentro desse Estado, você está sendo incoerente.
Acho que com isso a gente pode terminar por aqui o episódio do Torá com Fritas, esse episódio de hoje. Eu queria deixar de recomendação 2 filmes. Um eu já falei dele, eu não vou lembrar em qual episódio que foi, que é um filme chamado De Amor e Sombras, com a Natalie Portman, é baseado no livro do Amos Oz, conta a história da vida dele. É um filme bem bonito, é um filme bem bacana. Esteve no Netflix, hoje em dia eu não sei por qual streaming ele tá passeando, mas assim que eu achar eu coloco na newsletter. E o outro filme que eu queria indicar é de outro Amos, o Amos Gitai, que é um diretor israelense famoso, que chama Kedma, que é um filme que vai contar da chegada de um grupo de judeus logo após o fim da Segunda Guerra, quando ali ainda é um protetorado britânico, e dá todo um salseiro na chegada deles. Esse está disponível numa plataforma de streaming chamada Mubi, que acho que é uma que tem uns filmes mais, não sei, independentes ou um pouco diferentões, assim. São 2 filmes bacanas de assistir para entender um pouco de como isso começou lá e, enfim, como foi se desenrolando a história. E como livro, não tem como não indicar, primeiro, o Estado Judeu de Herzl, para entender esse pensamento. Enfim, eu acho que tem outros livros disponíveis, eu não quero que a minha lista fique longa. Eu vou mandar isso tudo para a Ângela e vocês vão receber na newsletter e, eventualmente, em recomendações também na nossa página do Instagram. Antes da gente terminar de vez, eu queria dar parabéns pro Theo, que a gente tá gravando hoje, dia 24 de abril, domingo, aniversário dele. Aniversário, vocês sabem que então eu sou de touro e que a Ângela adora astrologia. Eu acho que o episódio de astrologia ainda não foi ao ar, ou já foi? Não, ainda não imagina, foi? Ixi, vai lá pra junho. Mas quem dos nossos ouvintes participou da última live, da última live já ouviu uma sabe história. das nossas histórias. Israel também é taurino nesse sentido, porque é 14 de maio. Alguém pode estar perguntando, mas por que vocês estão falando de Yom HaAtzmaut já hoje, de independência de Israel? É que esse ano a independência de Israel cai em 5 de maio. Porque como tudo em Israel, é pelo calendário judaico. O calendário é o calendário judaico. Então, não é 14 de maio que a gente comemora, a gente comemora no dia dentro do calendário judaico, que nesse ano vai cair, então, no dia 5 de maio. A todos, Hag HaAtzmaut Sameach. Não falamos sobre costumes, né, de Yom HaAtzmaut. Isso tudo vai ser a gente fala na posts live. Aí. Então, o Brasil também é taurino, para terminar tudo isso. Então, a gente tem muita coisa em comum. A Ângela tá ficando apreensiva, ela tá rindo de nervoso. Tô. Enquanto eu fico falando. Pior que tô. Muito bem, a gente fica por aqui. Hag HaAtzmaut Sameach, uma feliz festa da independência. E como não poderia deixar de ser, nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores. É graças a vocês que o Torá com Fritas continua chegando a todos os nossos ouvintes. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. E para nos apoiar, basta acessar catarse.me/Torá com Fritas e conferir as diversas faixas de apoio. Outra forma de nos apoiar é sempre escutar nossos episódios através da Aurelo. Muito bem. E lembrando então que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o toracomfritas@gmail.com, o nosso Instagram, @toracomfritas. Vocês também podem nos seguir no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hodges, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alu de sempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo e Hag HaAtzmaut Sameach! Hag HaAtzmaut Sameach! Até a próxima!